Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão me assistindo aí. Mais uma aula de Direito e Legislação Aplicada e hoje nós vamos falar sobre direitos e garantias individuais e coletivos. Eu vou manter o esquema de deixar os slides aqui para vocês enquanto eu falo olhando para baixo, que eu achei assim mais fácil do que pelo Google Meet, tá, gente? Então, vamos começar. Nessa segunda etapa, eu vou começar introduzindo esses direitos aqui com vocês e logo em seguida a gente já vai começar a falar de direito do trabalho, tá? Direito do trabalho, garantias trabalhistas, empregado e empregador, etc. Aí até o final do curso vai ser um direito mais voltado para a área de vocês, para áreas que são interessantes para todo mundo. E o que são esses direitos e garantias? Eles são aquelas formas de proteção que o Estado garante para o indivíduo. E onde que eles estão presentes? Eles estão na Constituição Federal. Não apenas no artigo 5º, igual muita gente acha. Eles estão no título 2, que é do artigo 5º até o artigo 17 da Constituição, e alguns estão salpicados em outros artigos, ok? Então, do artigo 5º ao 17, a gente vai ter direitos e deveres individuais e coletivos, vai ter direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos também. Eles marcam a transição de um governo autoritário para um Estado de Direito. O que é um Estado de Direito? É um governo que respeita os direitos dos seus cidadãos. Aquele governo que cria normas para que os cidadãos tenham acesso à dignidade humana. As famosas liberdades individuais. São aqueles direitos que a gente sempre vê nas aulas de história lá na Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. É isso, eles são direitos de fraternidade, de igualdade e de liberdade. Eles são divididos em dimensões pela doutrina. Atualmente, nós temos 3 dimensões principais e mais 2 que foram adicionadas depois. A gente nem vai falar muito delas não, tá? São chamadas de dimensões dos direitos humanos. A primeira dimensão é aquela que dá os primeiros passos nesse conceito de direitos humanos. É aquela que traz esse conceito pela primeira vez. E ela tem alguns pontos principais, algumas coisas que ficaram mais marcadas, né? Algumas datas, alguns documentos que vão estar mais explicados para vocês lá na nossa apostila. Mas aqui eu vou trazer 2 principais. A Magna Carta de 1215, que foi assinada pelo rei João Sem Terra, 1215, gente, é coisa pra caramba, tá? Muito tempo atrás. Naquela época já foi inserido o contexto de direito de propriedade pelo rei João Sem Terra e os seus súditos, inclusive. A história é muito interessante, eu vou deixar para vocês lá na apostila, ok? Temos também o Habeas Corpus Act, lá em 1679. Habeas Corpus, direito de ir e vir. Vou deixar lá no portal também, na nossa apostila, mais detalhes sobre. A segunda dimensão, ela é marcada pela Revolução Industrial lá da Europa, no século XIX. Os trabalhadores brigando pelos seus direitos de possuir direitos para não serem mais tratados como máquinas descartáveis, lutam para conseguir o mínimo de dignidade. Naquela época nem era citado esse conceito, gente. Dignidade da pessoa humana não era uma coisa comum na legislação de vários países, de todos, se bobear. Eles impulsionam a criação de constituições do povo, como a de Weimar, da Alemanha, e a do México também, e de alguns outros documentos que também vou deixar na apostila para vocês mais explicadinho, tá? No Brasil, a gente teve a incorporação efetiva desses direitos na nossa Constituição de 34. Algumas anteriores já tinham um pouquinho, né, desses direitos bem salpicados, mas efetivamente foi a de 34. A terceira dimensão, ela é marcada pela inserção do direito à dignidade humana, à proteção da dignidade humana no cenário internacional. Ela vem ali naquele final de Segunda Guerra, que as pessoas começaram a questionar do por que aquele tipo de tortura era tão normalizado. É aí que o pessoal acha que seja interessante colocar algum tipo de instrumento que vá favorecer o ser humano e a sua dignidade, né? Que quando criam
a ONU, logo em seguida, a Declaração Universal de Direitos Humanos. Aqui, junto com todos os direitos que foram incluídos, temos também o direito à paz, que alguns doutrinadores falam que é da quinta geração. Mas, como eu disse, dá muito conflito. Gente, o que mais tem é autor de constitucional querendo criar tópicos de estudo. Então, vai ter sempre conflito de doutrina. Então, a quarta e a quinta geração, elas são marcadas pela globalização, pela universalidade, mas a gente não vai entrar muito nelas porque realmente são doutrinas que não são tão estudadas. Então, caso um dia vocês vão fazer uma prova de algum concurso, vai ser cobrado mesmo a primeira, segunda e terceira geração. Dimensão. Tenho essa mania de falar geração no lugar de dimensão. Se eu falei durante o vídeo, vocês fiz que eu falei dimensão, porque também são gerações, né, se a gente for pensar. Os direitos fundamentais têm 7 características, que pro vídeo não ficar muito longo, eu vou deixar eles explicadinhos lá na apostila também, mas vou falar eles aqui pra vocês. Vai estar aparecendo aqui também. Historicidade, universalidade, limitabilidade, concorrência, irrenunciabilidade, já gravei algumas vezes porque tá difícil falar essas últimas palavras. Irrenunciabilidade, inalienabilidade e imprescritibilidade. Gente, eu não vou corrigir, eu vou deixar assim mesmo, porque tá difícil de gravar. Nós temos 5 direitos principais. O primeiro é o direito à vida. É cláusula pétrea da nossa Constituição, ou seja, não pode ser removido do texto constitucional. O direito à vida, ele vem com aquele contexto literal, né? Você tem o direito de não ser morto, é aí que entra aquela questão da pena de morte, né? Do aborto. Então, você tem o direito de não ser morto e também tem aquele conceito mais amplo, que diz muito sobre a dignidade. Não tem vida se você não tem dignidade. A vida não é uma vida plena se você não tem um básico. Depois temos o direito à liberdade, que também tem vários tópicos dentro dele, vou apresentar lá na apostila, mas o principal é o direito de expressão, que já foi muito questionado, em algumas constituições ele já foi descartado, então a gente tem que valorizar muito o direito de liberdade de expressão, de qualquer liberdade, né, gente? O direito à igualdade. Esse também, todos são muito importantes, mas o direito à igualdade, o que significa isso? Todo ser humano é igual perante a lei, independente de classe econômica, raça, religião, sexualidade, gênero, não importa, todos são iguais. Temos também o direito à segurança, que pelo nome o pessoal já pensa logo em polícia. Mas não é essa segurança que a gente está falando, a gente está falando de segurança jurídica. Você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada que não esteja previsto em lei. Encerrando agora com o nosso último direito, não o último, né, porque temos muitos, mas trouxe os principais para vocês, os mais importantes, entre muitas aspas, que são os que mais caem em provas, concursos, etc. A gente vem com o direito à propriedade, que o nome já diz, né? Se o bem é seu direito fazer o que você quiser com ele, desde que ele esteja cumprindo com a sua função social, que também vai estar explicadinho lá na apostila para vocês, o que é função social. Encerrando, gente, nossa primeira aula aí da segunda etapa. Hoje foi realmente o final daquela parte que eu falei com vocês que ia ser mais chatinha. Não acho chato, porque eu adoro direito constitucional, mas tem gente que acha, então na próxima aula vamos vir aí com coisas que são realmente mais conteudistas para quem não tem interesse específico em direito, que é direito do trabalho, e como eu disse lá na apresentação para vocês, já falei algumas vezes, é útil para todo mundo. Então é isso, galera. Qualquer dúvida, entrar em contato comigo pelo e-mail institucional analourenco@unipac.br. A gente vai se ver aí algumas vezes no corredor da faculdade, para quem tá tendo aula em Barbacena. Pode me dar oi. E é isso, gente. Até mais!